Viver de renda é o sonho da maioria de nós, né? Quem é que nunca sonhou aí em passear, em ficar numa praia tomando uma água de coco e ter ali o seu dinheirinho rendendo todo mês, sem precisar trabalhar por isso? Hoje nós vamos conversar sobre renda passiva. Eu vou te contar o que é uma renda passiva e o que você precisa fazer para conseguir esse dinheirinho aí todo mês na sua conta. Quer saber tudo? Vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Vivo de Trade, eu sou a Vanessa e hoje nós vamos ter aí o acompanhamento de um barulhinho de chuva, porque não para de chover aqui em BH, pessoal. Mas o importante é vocês entenderem esse assunto de hoje, que é o sonho da maioria de nós, que é viver de renda. E nós temos duas formas de ganhar dinheiro, através da renda passiva e através da renda ativa. A renda ativa é aquela renda que você precisa trabalhar para conseguir aquele dinheirinho. Você precisa demandar esforço, precisa do seu tempo, você precisa estar presente. Já a renda passiva não, você vai fazer o seu dinheiro trabalhar para você de forma inteligente. Então, de onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, aquele dinheirinho ali vai pingar na sua conta todos os meses. E para vocês conseguirem viver de renda passiva, vocês precisam entender dois conceitos: o que são ativos e o que são passivos. Bom, vocês já devem ter ouvido por aí falar que os ricos ficam cada vez mais ricos e que os pobres ficam cada vez mais pobres. Isso porque, pessoal, os ricos, eles sabem gastar o seu dinheiro. Eles compram coisas que ao longo do tempo, essas coisas vão se valorizar ou vão gerar uma renda. E com esse dinheiro, esse lucro, essa renda que vai entrando aí no bolso deles, aí sim eles compram os seus luxos. Eles vão comprar passivos. E os pobres e a classe média, o que eles fazem? Eles não compram coisas que vão se valorizar ou que vão gerar renda. Eles compram coisas que vão acabar se depreciando ao longo do tempo e vão gerar, assim, uma dívida. Como um carro, como um apartamento, uma casa em que eles vão assumir aí o financiamento para que possam morar naquele imóvel imediatamente e por aí vai. Ou seja, pessoal, eles nunca vão conseguir crescer o seu patrimônio e gerar uma renda aí com as coisas que eles gastam. Sempre vão estar ali na peleja, né? Sempre devendo alguma coisa. Então, os ativos vão ser aquelas coisas que você vai gastar e que vai levar dinheiro para o seu bolso. E os passivos, ao contrário, vão ser aquelas coisas que vão tirar dinheiro do seu bolso. Então, agora você já entendeu que para ter uma renda passiva, você vai precisar gastar com ativos. E eu vou te mostrar nesse vídeo quais são os melhores ativos que vão te propiciar essa renda mensal. Só que para você construir essa renda mensal, não vai ser do dia para a noite. Aqui não tem promessa de lucro fácil não, pessoal. Vocês vão ter um caminho para percorrer e vocês vão passar por algumas fases. A primeira fase é você montar a sua reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você precisa ter reservado caso aconteça algum problema, alguma eventualidade. E isso acontece muito na nossa vida, né, gente? A gente pode adoecer, a gente pode ter um carro quebrado. Então, esse dinheiro, ele vai servir para você aí usar em casos de emergência. E eu já tenho vídeo no canal, vou deixar aqui, ó, nos cards para vocês, o vídeo que fala tudinho sobre a reserva de emergência. Como montar, os valores que você precisa ter guardado. Então, corre lá depois desse vídeo, vai complementar os seus estudos. E depois da primeira fase, que é a montagem da reserva de emergência, você vai para a segunda fase, que é fazer crescer o seu patrimônio. Então, nessa fase, pessoal, você vai investir e não vai tirar ali no mês as rentabilidades, o seu lucro. Você vai deixar ali junto com o seu patrimônio, junto com o seu investimento, para que os juros compostos ali ajam e consigam fazer o seu patrimônio crescer de forma mais rápida. E quando você estiver ali com o seu patrimônio no valor necessário para que gere uma renda mensal, que consiga lhe sustentar a sua vida, aí sim você vai conseguir usufruir e vai conseguir viver de renda.
E para você construir esse patrimônio que vai te possibilitar aí viver de renda, você precisa ter uma parte do seu patrimônio investido em ativos que vão lhe gerar uma renda mensal, que vão te gerar ali lucros todos os meses. E eu vou te mostrar hoje quais são os 5 ativos que melhor se encaixam para esse objetivo. Mas antes, claro, pessoal, não se esqueça de deixar aí o seu like, se inscrever no canal, apertar ali o sininho para receber as notificações de novos vídeos e espalhar esse vídeo aí para o máximo de pessoas que vocês conheçam que queira investir aí com segurança, com conhecimento. Então vamos lá, vamos conhecer os ativos que você precisa ter em carteira para te gerar essa renda mensal. E o primeiro deles é para aqueles que são mais conservadores, que não aguentam aí assumir riscos, que não aguentam ver o seu patrimônio oscilando. E eu vou mostrar para vocês como é possível fazer uma renda mensal investindo em Tesouro Direto. Para quem não sabe, Tesouro Direto é um programa, não é um investimento, tá? Não é um ativo, pessoal. É um programa que o governo federal fez junto com a nossa Bolsa de Valores, a B3, para que a gente pudesse aí sim comprar ativos, comprar títulos de dívida pública. E existem 3 tipos de ativos dentro desse programa do Tesouro Direto, que são o Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA+, e o Tesouro Selic. O Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado, eles são títulos que, além da modalidade comum, eles têm uma modalidade que é a de juros semestrais, que a cada 6 meses, ou seja, de 6 em 6 meses, eles vão distribuir ali os rendimentos pelo seu investimento. E você vai me falar, Vanessa, mas a cada 6 meses não é mensal. Como é que eu vou fazer para viver no restante dos meses? Bom, para que você consiga uma renda mensal investindo em Tesouro Direto, você precisa fazer uma combinação de títulos. E eu vou dar um exemplo para você. E, gente, esses exemplos aqui não são recomendação de investimento. Este conteúdo aqui do vídeo tem caráter didática para vocês entenderem como é essa máquina aí do mercado financeiro e como vocês podem investir aí para conseguir essa renda mensal. Então vamos lá, nós temos que fazer esse mix aí de títulos para que você consiga ter esses rendimentos mensais. Nós temos o IPCA 2050, que paga os seus rendimentos aí em fevereiro e agosto. Você pode combinar com o IPCA 2035, que paga os seus rendimentos em maio e novembro. E pode acrescentar ainda o pré-fixado com juros semestrais, que pagam seus rendimentos em janeiro e julho. Então são 6 meses do ano que você vai ter um rendimento mensal. E nos outros 6 meses você pode investir em Tesouro Selic, que tem a rentabilidade ali diária e também tem liquidez diária, gente. E para saber sobre todos esses títulos, eu já tenho vídeos aqui no canal, eu fiz uma série de Tesouro Direto, então depois vocês vão lá assistir para conhecer de forma pormenorizada sobre esses títulos. Então viram como é possível montar uma carteira diversificada dentro do Tesouro Direto que vão lhe garantir essa renda mensal? Agora só um detalhe, gente. O Tesouro Direto, ele possui títulos que são os mais seguros do mercado financeiro, porque quem garante o pagamento desses títulos é o próprio governo federal, é o próprio país. Então é muito difícil um país quebrar e te dar o cano. E a gente sabe que no mercado financeiro, quanto maior o risco do investimento, maior a rentabilidade. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que a rentabilidade do Tesouro Direto é uma rentabilidade menor. E por isso vocês vão ter que ter mais dinheiro investido para que esse dinheiro lhe gere uma renda aí necessária para que você consiga viver bem, ter uma qualidade de vida boa. Então agora vamos para o nosso segundo tipo de ativos, que são os fundos de investimentos. E esse tipo de ativo, gente, é muito interessante para quem não tem muito tempo para ficar acompanhando o mercado aí e prefere delegar essa atividade de escolher em quais ativos investir para um profissional da área. Então, quando você investe num fundo de investimento, você, na verdade, está entregando o seu dinheiro para uma pessoa capacitada, um gestor, que vai aplicar esse dinheiro em ativos que
estão ali de acordo com as políticas do fundo e que também possam gerar ali os melhores rendimentos, as melhores rentabilidades. Então o gestor ele sempre vai buscar as melhores oportunidades de mercado. E existem vários tipos de fundos de investimento. Existem aqueles fundos de investimento que aplicam o seu dinheiro aí em papéis de renda fixa, que são os fundos de renda fixa. Tem os fundos de investimento de ações, que aplicam o seu dinheiro aí em ativos de ações. Tem os fundos de investimento de multimercados, esse aí pode aplicar em diversos tipos aí de ativos. Então, pessoal, quando você for investir num fundo de investimento, procure aquele fundo que tenha liquidez diária e que também permita que você faça aí resgates, porque você pode usar aquela rentabilidade que o fundo gerar todo mês para fazer a sua renda mensal. E vamos então passar para o nosso terceiro ativo, que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles funcionam como os fundos de investimento. Você vai pegar o seu dinheiro e vai entregar na mão de um gestor que vai escolher aí os melhores ativos no mercado. Mas esses ativos, eles têm que estar ligados ao mercado imobiliário. Então nós temos dois tipos basicamente de fundos imobiliários, que são os fundos de tijolos, que são aqueles que investem o seu dinheiro ali em imóveis mesmo, compram imóveis físicos, e os fundos de papéis, que vão comprar aí títulos ligados ao mercado imobiliário, que podem ser as CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, e as LCIs, letras de crédito imobiliário. E se você não conhece nada sobre fundos imobiliários, vou deixar aqui nos cards 2 vídeos que eu conto tudo sobre esses investimentos. Bom, eu, Vanessa, prefiro investir em fundos de tijolos, aqueles fundos que compram imóveis mesmo, que compram aí shoppings, que compram lajes corporativas, que são aqueles prédios de escritórios grandes, que compram aí galpões logísticos, né, que as empresas alugam para colocar suas máquinas, equipamentos, até seus estoques. Isso porque, pessoal, além da garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, esses fundos também têm a garantia aí do próprio bem, do próprio imóvel. E eu acredito também que imóveis, eles só se valorizam com o tempo, se eles forem bem geridos, né, se não deixarem o imóvel depreciar. E você deve estar se perguntando, mas então, como é que eu recebo essa renda mensal investindo em fundo imobiliário? Quando o gestor, ele pega o seu dinheiro e investe comprando um imóvel, ele vai alugar esse imóvel. Geralmente são bons inquilinos. E quando o fundo recebe esse valor dos aluguéis, o fundo é obrigado a repassar para os seus cotistas, no caso você que investiu e comprou cotas do fundo imobiliário, 95% do valor dos aluguéis que ele recebeu. Então você vai receber na sua conta o valor correspondente às cotas que você adquiriu ali daquele fundo. E as cotas nada mais são do que ali partezinha daqueles imóveis que o fundo comprou e que você passa a ser o dono. Mas olha só, vocês têm que ficar atentos, porque os fundos imobiliários, como as ações, eles são negociados na Bolsa de Valores. Então, eles podem oscilar bastante. Então, você tem que aí avaliar o seu perfil de risco, o seu perfil de investidor, para ver se esse tipo de investimento é um investimento aí interessante para fazer parte aí do seu portfólio, da sua carteira de investimentos. E vamos agora para o nosso quarto ativo, que são as tão queridas e temidas ações boas pagadoras de dividendos. E as ações, elas são títulos que representam partes de empresas. E você já deve ter ouvido falar que quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa e pode participar dos seus lucros. A compra e a venda de ações, gente, também é feita na Bolsa de Valores. E o que acontece é que existe um conceito errado sobre investimento em ações. Você já deve ter ouvido falar aí, fulano de tal vendeu o seu carro, aplicou em ações, comprou ações e perdeu tudo. Fulano de tal vendeu a casa, colocou na Bolsa de Valores e perdeu tudo. Por que acontece isso, gente? Porque existe a ideia de
ganho fácil na bolsa de valores. E isso não é verdade. Quando você aplica seu dinheiro em ações, você tem que pensar ali no longo prazo. Você não pode especular com ações. Isso só faz quem entende muito do assunto. E outra coisa que acontece é que as pessoas também entram em pânico. Quando vê o mercado caindo, por exemplo, igual está agora, ao invés delas comprarem mais ações, porque as ações vão estar baratas, elas acabam vendendo o seu patrimônio e acabam perdendo dinheiro. Então vamos tirar da cabeça que investir em ações é perigoso. Você só precisa entender que você precisa deixar o seu dinheiro ali investido no longo prazo para que você não fique sujeito às oscilações de mercado. Então, voltando aqui, quando você compra uma ação, você compra o direito também de participar dos lucros daquela empresa, já que você se torna sócio. Então, se aquela empresa que você comprou ações tiver lucro, esses lucros, eles podem ser distribuídos aí para os seus acionistas, na proporção do que cada um investiu. Então você vai receber ali da empresa os lucros e esses lucros, quando distribuídos, são chamados de dividendos. E os dividendos, eles dependendo da empresa, eles podem ser distribuídos mensalmente, trimestralmente, semestralmente e até anualmente. E tem ainda algumas empresas que não distribuem esses lucros e que reinvestem para o crescimento de algum projeto ou o crescimento da própria empresa. Então, quando você for comprar uma ação, você precisa analisar aí se a empresa é uma empresa boa, é uma empresa perene, se a empresa está financeiramente saudável, se é bem gerida, se é uma empresa aí também boa pagadora de dividendos. E como as empresas, cada uma aí distribui seus dividendos em uma época do ano, eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo um documento chamado Mapa dos Dividendos. Quem fez esse documento foi o Barsi, que hoje é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Se vocês não conhecem o Barsi, gente, é muito interessante a história dele. Ele saiu de engraxate e hoje ele é um bilionário. E ele conseguiu mapear quando é que as empresas costumam pagar seus dividendos. E fez esse documento que está embaixo, que ajuda muito a gente conseguir montar uma carteira para receber ali os dividendos todos os meses. E a nossa quinta classe de ativos são os estoques, que para quem já ouviu falar, nada mais é do que você comprar ações, só que de empresas do mercado americano. Ou seja, você vai virar sócio aí de empresas como Microsoft, como Apple, como Facebook. Não é muito melhor receber dividendos em dólar do que dividendos em real? E hoje, para você comprar ações americanas, é muito fácil. Você pode fazer de duas formas. A primeira é através de BDRs, que são recibos de empresas aí americanas que são negociadas na Bolsa do Brasil. Ou você pode fazer diretamente comprando ações através de corretoras americanas. E qual que é a diferença de cada um desses tipos de investimento? Bom, as BDRs, primeiro, é que elas não têm muita liquidez. Então, se você precisar comprar e vender esses ativos, você vai demandar de um tempo e talvez você não consiga esperar por ele. O segundo ponto é que as BDRs são muito restritas. Hoje, a gente só tem apenas 200 BDRs listadas na B3. Já lá no mercado americano, você vai ter aquela gama de ativos de toda a Bolsa Americana. São mais de 8.000 ativos que você pode investir. E tem um terceiro fator, que é quando você recebe os dividendos através de BDRs, você precisa deixar um valor na mesa, que é o valor que você vai pagar aí para a emissora da BDR, para a empresa que está administrando todo esse processo aí de negociar essas ações na nossa Bolsa Brasileira. E já investindo lá na Bolsa Americana diretamente, você não vai deixar dinheiro nenhum na mesa, você vai ficar com todo o valor dos dividendos que forem distribuídos. Claro aí que na hora que você for investir numa ação americana, você vai ter o custo ali do spread, né, daquela variação cambial, mas que no decorrer do tempo ali ele vai ser diluído e vai se tornar muito mais vantajoso do que você investir aqui. E para investir diretamente lá fora, gente, tem uma corretora que chama Avenue, que ela é uma corretora americana, mas que foi fundada aí por brasileiros.
É uma corretora que está sendo muito bem falada e você vai ter um suporte nela, todo em português. Eles vão te ensinar como você vai investir, vão te dar todas as facilidades para isso e também vão te explicar como que você vai declarar todos esses ativos aí no imposto de renda. Você tem que declarar sim, tanto os ativos que você adquirir aqui no Brasil como no exterior, mas é uma coisa que está bem tranquila, já está bem sedimentada. E se você conhece alguma outra corretora que também dê esse suporte para brasileiros, comenta aqui embaixo pra gente, vamos nos ajudar aí, vamos tentar levar o máximo de pessoas para fora para investir no mercado americano, que é um mega de um mercado, pessoal. Então agradeço demais a companhia de vocês, eu espero vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.